também informação que não é boa, que vem do extremo sul da Bahia. A gente vai conversar com o Matheus Bonfim. Matheus representa o agro ali daquela importante região. Aliás, dias atrás, Leandro de Jesus, o deputado estadual do PL da Bahia, esteve na mesma região mostrando os absurdos e falando sobre a invasão de propriedade. Conversamos com o produtor rural, né, daquela região, semana passada, salvo engano, que nos contou que falsos indígenas estão invadindo propriedades, armados, fortemente armados, expulsando proprietários. Conversávamos aqui na semana passada com um produtor rural do extremo sul da Bahia. Ele e os irmãos têm a posse da terra, são proprietários daquela terra há 35 anos e foram expulsos. Um garoto de 13 anos quase atingido por tiros, enfim, e parece-me que tem mais situação ali de violência no campo. E a gente mostra para você na Ouro Verde Brasil. Matheus Bonfim é meu convidado. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitoli, todos os ouvintes aí. Muito obrigado mais uma vez por abrir esse espaço tão importante para a gente falar da situação lamentável que vive o extremo sul da Bahia. Qual é a do momento? Você mandou aqui algumas imagens fortes. Até peço licença, Matheus, não é característica da Ouro Verde mostrar o que você mandou para mim, porque são imagens fortes, um corpo estendido no chão, coberto ali, enfim, me perdoe, eu vou poupar minha audiência disso, mas não posso poupar a audiência da notícia. Qual é a notícia, Matheus? Então, na manhã de hoje, um assentamento do INCRA, né, pessoas humildes, pequenos produtores, assentados na reforma agrária, foram acordados por um grupo de indígenas fortemente armados e chegaram já fuzilando, metendo bala. E nessa invasão, 2 produtores morreram e uma observação muito importante que, infelizmente, pai e filho. E outro está gravemente ferido, com um tiro na cabeça, está no hospital. Mas o pior disso tudo, Pitoli, são as notícias que vão chegando, né? As pessoas dessa região disseram que quando ligaram para um determinado comandante de força que está na região, esse comandante falou assim: saiam fora daí, sai daí. Praticamente estimulando que o produtor deva entregar suas terras para os invasores. Quer dizer, os caras chegam fortemente armados, ameaçam, metem bala, matam pessoas e um comandante de força vem com a fala desanimadora desse jeito para uma vítima. Eu confesso para você, Pitoli, que as palavras elas não podem mais expressar tudo que a gente vem passando aqui. A gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe nem se tem o que fazer. Eu não sei se resta ainda nesse país autoridades com bom senso, autoridades que realmente seguem as leis e a Constituição e que respeitam os cidadãos. Eu não sei se existe ainda autoridade nesse país com esse perfil, porque o que está acontecendo aqui são praticamente ovelhas sendo entregues para o abatedouro. Imagine que uma facção atira, mata, faz o que quer e você não pode se defender, porque se você se defender, você vai responder por isso. E a força de segurança que deveria te proteger não te dá proteção. Pelo contrário, chega lá agora nessa área invadida e vai ficar lá, provavelmente, fazendo proteção agora para os invasores, para que não haja chance nenhuma dos proprietários se defenderem e se manterem com suas terras. Matheus, você falou de indígenas e a gente vem tratando de falsos indígenas, fortemente armados, que chegaram atirando, ou seja, chegaram com a intenção de expulsar e matar, né, esses produtores rurais. A gente pode classificar dessa forma, falsos indígenas? Então, tem os falsos indígenas, mas tem indígenas também no meio. Tem as duas coisas. A facção que veio para a região e que dominou a maioria dessas aldeias aí, só dominaram porque
tem verdadeiros indígenas que fizeram um pacto, né, com esses grupos. Não teria como esses grupos de falsos indígenas se manter dentro da aldeia se os verdadeiros indígenas também não fizessem pactos. É óbvio que existem muitos verdadeiros indígenas que são vítimas, que têm medo, né, dessas facções, mas boa parte também fizeram aliança com eles. Mateus, em que cidade ocorreu esse ataque na manhã de hoje? Isso fica aqui no interior de Itamaraju, na região do Córrego da Barriguda, próximo ao Parque Nacional, né? E é importante salientar que isso é um assentamento do INCRA, Vitória. São pessoas humildes, pessoas simples que formaram a associação muitos anos atrás, adquiriram a propriedade com incentivo do governo para pagar em anos aí, né? Estão provavelmente pagando até hoje essas propriedades, mas são pequenos produtores, são pessoas humildes mesmo, para não falar pobres, né? Porque pobre é o diabo, mas são pessoas simples que realmente têm as suas terrinhas ali para viver daquilo, para o seu sustento. Agora, Mateus, o que a gente está mostrando, tentando mostrar é que há uma conivência, negligência, ou talvez a melhor palavra seja omissão por parte das autoridades, não é? Total, total. O maior absurdo que a gente vê hoje é que as forças de segurança elas são impedidas de agir. Isso até eu já falei em várias entrevistas, né? O governador do estado da Bahia ele praticamente proibiu as forças de segurança de agir, de atuarem em repressão a esses criminosos. Mas o que mais nos assusta agora é que já deu tempo suficiente para o Poder Judiciário perceber e analisar o que vem acontecendo aqui. E, infelizmente, um poder tão importante como esse assiste a tudo isso sem dar uma ordem de reintegração, sem realmente colocar ordem em nossa região. Porque quem tem o poder hoje de determinar isso é o Judiciário. Se o Judiciário realmente se impor e der as sentenças que deveriam ser dadas, nada disso estaria acontecendo. Agora eu te pergunto, uma vida perdida, e nesse caso duas, né, de um pai e de um filho, quem que vai pagar por isso? Quem que vai devolver a vida deles? Quem que vai devolver a alegria dessas famílias? Quando eu recebi a notícia mais cedo, Vitória, a gente começou a acompanhar o caso, eu fiquei quase que sem reação, porque eu não sou representante do Estado, eu não sou uma autoridade do Estado, eu não sou governador, eu não sou presidente. Quando uma pessoa chega com a notícia dessa e a gente sabendo que as forças estão praticamente proibidas de agir, eu confesso que a gente fica assim, quase que paralisado, é revoltante. E eu vou aproveitar esse espaço seu, Vitório da Auriverde aqui, quem sabe um ministro André Mendonça, sabe, quem sabe alguma autoridade importante aí que tenha um mínimo de decência, um mínimo de respeito à Constituição, mas mais do que isso, respeito às vidas de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas, que tome uma providência. Pelo amor de Deus, não dá mais para a gente viver desse jeito aqui, não. Está parecendo que a gente está vivendo na faixa de Gaza. É um absurdo. A gente dorme e acorda sem saber o que vai acontecer. Matheus Borgo está aqui comigo, tem uma pergunta para você. Pois não, Borgo? Olá, Matheus. Boa tarde, prazer falar contigo. Matheus, não sou expert no assunto, mas o termo indígena, ele refere-se àquelas pessoas que habitavam, né, num território antes da colonização, mas também que mantêm os laços ou os vínculos históricos, culturais com o seu povo, com a sua cultura, enfim. Essas pessoas que estão aí com armas na mão, dando tiro, não sei se nós podemos caracterizar ou aceitar como indígenas. Na verdade, são faccionados, são criminosos e assim têm que ser tratados pelo Código Penal. Nesse caso, a Justiça tem dado, ou o Executivo, né, ou a Prefeitura, ou o Governo do Estado, Federal, tem dado amparo, retaguarda para essas pessoas na condição de indígena ou têm sido tratados como cidadãos comuns respeitados ali, tendo que respeitar o Código e a legislação brasileira? Então, Bogo, o que a gente percebe é que essas autoridades, o que parece,
é que eles estão sendo guiados por uma questão ideológica e não por uma questão de legislação. Porque a própria lei, o que ela diz sobre os verdadeiros indígenas, é que o Estado, no caso, os órgãos federais, eles atuam na preservação do território e da cultura. Mas a lei, ela não ampara que nenhum indígena seja verdadeiro ou autodeclarado, que esse indígena pode cometer crime e fica por isso mesmo. Isso não existe na legislação. Mas a percepção que a gente tem é que os órgãos movidos por uma questão ideológica, com a intenção de realmente tomar essas terras dos produtores, eles estão extrapolando todos os limites, ignorando a lei. É como se fosse o seguinte: eu acredito que essa terra é do indígena, então vai lá e faça o que você quiser, mate, roube, atire, espanque, destrua, faça o que for e a gente vai fingir que isso é normal. Esse é o cenário. Eu perguntei isso porque o Sererê, lembra? O índio Sererê? Sim, claro. Sim. Esse tomou pau, foi preso, esse aí não teve respeitado, ninguém tocou no assunto a respeito da condição dele de ser indígena, ele cumpriu a lei. Agora, esses indígenas, ou declarados indígenas, ou supostos estão indígenas, protegidos, né? Esses aí chegam com arma, atira, mata, e esses aí acabam tendo um privilégio? Mas, Bogo, eu vou em outro ponto, Matheus, eu vou no ponto que você tocou há pouco com o deputado Evair de Mello, com relação ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que estão sendo chamados, né, estão sendo convocados para ajudar na Venezuela, fortemente armados, né, preparados, treinados. Quem são esses que chegam armados e atirando contra produtores rurais? Que arma é essa? Essa arma? Porque, veja, se chegou, atirou, matou, tirou da propriedade, invadiu e tomou conta, e a polícia vai lá e olha e assiste, espera um pouquinho, que arma é essa? Quem atirou? Quem matou? Tem uma proteção? O Estado está protegendo o criminoso, então? O Matheus, e os outros veículos de comunicação estão dando essa matéria? Estão noticiando ou também não? Então, hoje passou por alto aqui, na televisão local, tem alguns sites também fazendo matérias, mas, infelizmente, lá não pode se ter o comentário como a gente está fazendo aqui, né? Então, lá passa aquela notícia superficial, mas em nenhum momento existe o debate, né? Inclusive, lá eles chamam de conflito. Como é que você está dentro da sua casa, é atacado e é um conflito? Pô? Você é uma vítima de uma equipe de guerrilheiros, de bandidos, de terroristas. Essa é a realidade. Não existe conflito nenhum. Eu repito, não existe nenhum produtor rural saindo de sua fazenda para ir dentro de uma aldeia tomar terra de indígena, de índio. Não existe. Então não tem conflito. Não existe. E acabou o assunto, não existe. E a notícia, muito provavelmente, 2 produtores rurais bolsonaristas, aí começa aquela história, né, de direita, da extrema-direita, foram atacados por pobres indígenas dos povos originários. Aí vem a narrativa, né, construída em cima de uma notícia que não é boa, porque Matheus Bonfim passando por aqui para mostrar que 2 produtores rurais, pai e filho, foram mortos por indígenas numa invasão de terra no extremo sul da Bahia, na manhã desta terça-feira. Notícia lamentável, e o pior é saber, o Estado não está fazendo a sua parte. Matheus, obrigado pela disposição em conversar com a Auriverde. Eu que agradeço, Pitoli, Borgo, ótimo dia para vocês, e eu espero que a justiça, em tempo tardio, mas antes tarde do que nunca, tome as providências cabíveis para acabar com esse terrorismo que está acontecendo aqui na Bahia. Obrigado, Matheus. Um abraço, querido.